A próxima vaga. O impacto da inteligência artificial. Por Francisco Pinto Balsemão. O nosso tema de hoje é inteligência artificial e direito. Eu sou formado em direito, portanto sou um pouco suspeito de estar ligeiramente mais preparado ou informado nestas áreas do que noutras. Na Hyundai não nos limitamos a antecipar a próxima vaga. Vamos mais longe e utilizamos a tecnologia para dar às pessoas o poder de mudar o mundo. Descubra a nossa visão de progresso pela humanidade em aproximavaga.hyundai.pt. Hyundai, o poder de mudar o mundo. Temos muito prazer em acolhê-los aqui. Maria Manuel Leitão Marques, Faculdade de Direito, na Universidade de Coimbra, doutorada, Faculdade de Economia da mesma universidade, investigadora permanente no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, foi secretária de Estado da Modernização Administrativa. Em que governo? Do governo de quem? Fui nos dois governos do engenheiro Sócrates, portanto de 2005 a 2011, e depois com a mesma área ministra no governo do António Costa, 2015 a 2019. Quem era a ministra? Em 2011 o ministro primeiro era o António Costa e depois o Pedro Silva Pereira. Sim. E depois aqui era eu a ministra. Era a ministra, claro. Também tem tido já há bastante tempo contactos e relações com a União Europeia. Sim, agora sou deputada no Parlamento Europeu, trabalho na Comissão do Mercado Interno. É desde quando? Desde 2019. E gosta? Gosto. Olha, é uma maneira. Já conhecia, aprendo muito. Já tinha tido algum contacto? Não, sim, contacto sim, mas nunca tinha trabalhado nas instituições europeias e o contacto de cá para lá é sempre diferente do que estar imerso numa das instituições. Mas é um mundo diferente. É um mundo diferente. E tens sentido útil no Parlamento Europeu? Acha que vale a pena? Acho que vale a pena. Para acho que a Europa, e para Portugal. Acho que a Europa é cada vez mais decisiva para todos os Estados-membros, não apenas para os pequenos, mas também para os grandes. Nesta área do digital e da inteligência artificial, não sei como é que poderíamos ser nós, com certeza já vamos falar nisso, a traçar linhas vermelhas, amarelas ou verdes, digamos assim, conforme o risco envolvido, visto que os players nesta área, os grandes atores do digital, são atores poderosíssimos, quase todos situados fora da Europa, embora vendendo serviços para a Europa, com um volume de negócios muito superior ao PIB da maioria dos Estados-membros, e creio mesmo que é mesmo daquelas áreas que temos que discutir ao nível da União Europeia, porque aí, enfim, vamos ver se sim poderemos estabelecer regras eficazes. Esta União Europeia é uma União Europeia alargada. Bem, mais alargada, quanto mais alargado, se o alargamento significar que a União se reforça, melhor ainda, mas isso não é o nosso tema, o alargamento, mas se fosse, com certeza que estaríamos aqui 40 minutos a discutir, porque provavelmente... Eu sei que não é o nosso tema, mas é para as pessoas provavelmente esse alargamento vai necessitar de ajustes no funcionamento da União Europeia, porque são muito mais Estados aqueles que pretendem entrar. Federal? Podemos, pelo menos federal, para um grupo de Estados. Provavelmente uma União Europeia com diferentes... Bem, ela já hoje é assim, digamos, temos a zona do euro, que não cobre os 27 Estados-membros, temos algumas das áreas em que houve opting out, ou seja, que há Estados que não estão vinculados pelas mesmas regras, e é provável que no futuro caminhemos também desse modo. Uns podem ir mais à frente e os outros partilhar apenas alguns dos aspectos. O mercado interno, por exemplo, sei lá mesmo se o Reino Unido não poderá voltar ao mercado interno. Let's see. O professor Luís Barreto Xavier é professor da Faculdade de Direito da Católica, da Universidade Católica Portuguesa, e aí leciona e investiga precisamente na área do direito internacional privado e do direito digital. Daqui a pouco já lhe vou pedir para definir direito digital, que é um bom ponto de partida para esta conversa. Mas também gostava que me falasse um pouco mais de si. Tenho estado muito ligado a temas da inteligência artificial, quer cá, quer lá fora,
mas foi também assessor do Secretário de Estado do Turismo. Qual Secretário de Estado? Foi o Alexandre Relvas. Consultor principal do Centro Jurídico da Presidência do Conselho. De Ministros. No tempo do Dr. Cavaco Silva e depois do engenheiro António Guterres. Está ligado à Católica e também é advogado, não é? Ou é sou consultor. Da Abreu Advogados. Tenho muito prazer em tê-los cá. E a minha primeira pergunta é se entendem que podemos realmente legislar sobre a inteligência artificial. Podemos legislar sobre robôs. É uma questão muito interessante, porque há quem entenda que a evolução tecnológica nesta área é tão rápida que legislar é tentar captar um alvo em movimento. Em todo caso, creio que não legislar é que se calhar seria mais arriscado ainda do que fazê-lo. E portanto eu acho que importa, sem dúvida, como dizia a professora Maria Manuela Leitão Marques há pouco, traçar linhas vermelhas e traçar também regras do jogo que sejam justas e que sejam adequadas para os consumidores, para as empresas, para quem desenvolve, para quem coloca no mercado e para quem utiliza estes sistemas. Legislar é obrigatório. Claro que não basta legislar. Mas legislar sobre que matérias em concreto? Sobre quê? A União Europeia decidiu não legislar sobre as tecnologias propriamente ditas, mas sobre os usos das tecnologias. E, portanto, não sobre o sistema de inteligência artificial generativa enquanto tal, mas sobre as aplicações desses sistemas. E no fundo o que está a dizer é que há certo tipo de utilizações que não pode ocorrer. Não podem ser usados sistemas de inteligência artificial, por exemplo, para distorcer os comportamentos das pessoas, especialmente das pessoas vulneráveis. Não pode ser utilizado o sistema de inteligência artificial para criar uma classificação social como existe na China, o Social Credit Scoring, que leva a que certos cidadãos não tenham acesso a certos direitos, a certos bens, quando ultrapassam, quando infringem as regras ou quando emitem opiniões que não estão de acordo com o partido. Portanto, há uma série de comportamentos que são proibidos a partir da nova legislação que está prestes a ser aprovada na União Europeia. Concorda com esta visão? Sim, foi uma legislação muito discutida, praticamente o mandato todo. Começámos a discutir a legislação no princípio do mandato e ela foi aprovada recentemente, ainda nem sequer foi votada outra vez no Parlamento, mas acho que vai ser. Porque com aquela lentidão própria de tudo o que acontece. Que é um problema para estas... Muitas vezes vamos atrás do comboio e perdemos-lo. Por exemplo, as questões dos sistemas generativos, como o ChatGPT, para as pessoas que conhecem melhor, já só foram introduzidas pelo Parlamento, não estavam na proposta inicial da Comissão. Não, porque não se falava nisso. Era um lapso inacreditável. Não se falava nisso. Eles existiam em termos tecnológicos, sim, mas não tinham sido difundidos para... Quando se tornaram virais, a proposta já estava do lado do Parlamento. E, portanto, entretanto, houve progresso, é isso que está a dizer? Entretanto, houve mudanças. É aquilo que estava a dizer a sua pessoa, que é isto anda tão depressa que nós pensamos que... E o processo legislativo europeu é lento, muito mais lento que o nacional, para mim. Até me fazia impressão quando lá cheguei, tanto tempo que se demorava a decidir e tanto tempo para entrar em vigor, e portanto esse foi um dos problemas. Mas é possível legislar sobre algo que está em constante movimento? Eu penso que é possível. Nós fomos muito cuidadosos na legislação, muito cautelosos, que foi o seguinte: para já não travar a inovação, porque consideramos falar nisso, mesmo para a justiça, há muitos exemplos hoje de usar a inteligência artificial para decidir mais depressa, para apoiar os juízes no conhecimento da jurisprudência, para apoiar os cidadãos no conhecimento do direito, fazer eu interrogar sistemas que respondem automaticamente sobre os meus direitos. Se o meu avião chegou atrasado,
que indemnização eu posso ter? Se chegou atrasado 2 horas, a quem é que eu posso pedir a indemnização? Hoje podemos ter sistemas automáticos a responder aos cidadãos sobre os seus direitos, reforçar a cidadania. Para dar exemplos do lado bom da inteligência artificial para melhorar a nossa vida e reforçar a nossa cidadania e melhorar a nossa administração pública. Já vou contar como eu cá cheguei, que foi mesmo por aí. E, portanto, isso não podemos prejudicar. Então a abordagem foi de risco. Foi, como disse, proibir completamente sistemas, por exemplo, de vigilância através de biometria em espaço público, de reconhecimento facial em estados públicos, são sistemas muito intrusivos na privacidade das pessoas, ou brinquedos perigosos que dizem à criança abre a porta e sai e vai para a rua. Mas não é? esses sistemas não existem já, não há esquinas onde há... Existem, e por isso mesmo, mas é proibir que esses sistemas possam ser utilizados no espaço da União, mesmo que sejam fornecidos por empresas de fora da União. Ou os sistemas de social scoring que referiu, no fundo é vigilância e discriminação, são 2 riscos muito importantes. Noutros casos, como por exemplo se eu vou pedir um crédito ou concorrer a um emprego, muitas vezes a primeira seleção é feita por sistemas automáticos de inteligência artificial, que diz se eu sou solvável, se eu tenho capacidade de pagar, ou que diz se eu estou adequada para aquele emprego. Ora bem, estes sistemas também é bom que não sejam discriminatórios, que não, hoje é dia da mulher, que não discriminem as mulheres, porque provavelmente vão engravidar e vão ficar fora do emprego, ou que não discriminem as pessoas mais pobres, ou apenas porque moram numa área da cidade, que é um indicador de que possam ser mais pobres, ou pela sua raça, ou pela sua religião, que não sejam discriminatórios. Não são proibidos o seu uso, mas há aqui uma avaliação de risco, o impacto nos direitos humanos das pessoas. E depois outros sistemas, chatbots que a gente usa no SNS hoje até, que a primeira linha é uma resposta automática. Estes sistemas, só saber que eu estou a falar com uma máquina, não estou a falar com uma pessoa, é muito importante eu saber com quem é que estou a falar. E depois outros, que são a maioria, ficam livres de qualquer regulamentação específica em matéria de inteligência artificial. No fundo, 4 categorias em função do risco. Foi esta a arquitetura básica do regulamento da inteligência artificial. Sendo que como dizia a professora Maria Manuel, foi acrescentado relativamente à proposta da Comissão Europeia de 2021 a regulamentação destes sistemas do tipo do ChatGPT. São sistemas que no fundo geram conteúdos de texto, de imagem, de vídeo, até de código. São sistemas que se baseiam numa quantidade enorme de dados que são introduzidos e que são suscetíveis de ter usos muito diversificados. Pois, ou não. O problema é esse. Exatamente. E também os direitos de autor desses sistemas. Houve aqui uma dificuldade grande dentro da União Europeia de saber como abordar estes sistemas, porque não se pôde ir lá completamente pelos usos. Porque estes sistemas são de uso geral. De uso geral. Os usos a gente pode dizer que para a saúde deve ter cuidados especiais, não é? Porque ninguém quer que haja um falso negativo ou um falso positivo na leitura de um tumor. Nem um falso positivo pode ser tão grave como um falso negativo, não é? Agora, aqui podem ser usados para a saúde, em vez do médico, ou apenas para me ajudar a preparar este podcast. E por isso, de alguma maneira, aqui houve um certo desvio relativamente à opção de legislar apenas os usos de risco. E aqui antecipou-se um bocadinho a tutela e submeteu-se a estes sistemas de modelos fundacionais, sistemas de inteligência artificial generativa, a obrigações genéricas que, no fundo, estão na base da tecnologia. Para que isto funcione, tem de haver sanções. E de facto estão previstas e aplicadas a quem? Não é aos robôs. Não, é quem. É quem desenvolve e introduz no mercado e quem utiliza profissionalmente estes sistemas. Mas os Estados aí também têm alguma coisa a ver. Tem tudo a ver. Ou seja, portanto, também são sancionáveis. Sim, as autoridades públicas também estão abrangidas.
E as sanções são. Embora são muito, haja muito... algumas exceções para as polícias. Exato. Há exceções? Porquê? Para as Em quê? polícias, para a investigação policial, não é? Há liberdades acrescidas, digamos assim, algumas proibições, no Parlamento não queria, mas isso foi a negociação com o Conselho, para efeitos do chamada investigação e aplicação do direito pelas autoridades públicas, por certo tipo de autoridades públicas. Mas as empresas tecnológicas estão sujeitas a sanções, a coimas elevadíssimas, que podem ir até 7% do rendimento anual global. Portanto, se pensarmos nas grandes empresas tecnológicas mundiais, mesmo... E é nelas que estamos a pensar? Eu acho que a União Europeia está a pensar muito nessas empresas, não apenas através deste regulamento de inteligência artificial, mas também através de outras iniciativas dos mercados legislativas. digitais e dos serviços digitais, que foram os dois anteriores. E a nível nacional, como é que tudo isso joga? A nível português? Haverá uma É só a autoridade europeia haverá, ou temos declaração em vida própria? Haverá autoridades, cada Estado designa uma autoridade que tem responsabilidade de aplicar estas regras, mas as regras serão fundamentalmente europeias. E em Portugal já está designada essa autoridade? Ainda não. Acho que não. Há quanto tempo é que estamos à espera? Não, como não entrou ainda em vigor. É esta lei que ainda não está exatamente aprovada. Mas penso que, enfim, já cá teve o Secretário de Estado e, portanto, saberá que o Governo estava a preparar uma estratégia para a inteligência artificial e provavelmente também a pensar em como Mas acham que nas faculdades, regulamento. como há direito comercial, como há direito penal, vai haver um direito, não sei como é que lhe é de chamar, inteligência artificial, robótico, que quiserem chamar? Na verdade, eu quando em 2017, quando estava a pensar sair das responsabilidades que tinha na altura de diretor da Católica Global School of Law, propus na Universidade Católica dar uma disciplina precisamente de Direito da Inteligência Artificial. E isso veio efetivamente a acontecer e tenho lecionado essa disciplina na licenciatura da Católica desde 2019. E os alunos têm reagido muito bem, a disciplina está sempre esgotada. E quais são os grandes capítulos do seu curso? Conta aquilo que me contou, que é muito interessante há bocado. O programa mudou completamente desde o início. Quer dizer, quando comecei... Está em permanente votação. Completamente. Quando comecei em 2019, havia muito pouca coisa escrita e pensada sobre estes temas. Havia alguns autores fundamentais, mas em Portugal quase nada. E o programa foi desenhado muito a pensar em como é que estes novos problemas devem ser encarados pelo direito e como é que a legislação atual deve ser aplicada relativamente a estes novos problemas. E, portanto, no fundo era uma disciplina fundamentalmente de reflexão. Eu discutia imenso com os alunos as questões as questões, por exemplo, do enviesamento, do bias, ou seja, da discriminação trazida pelos algoritmos. Porque os dados muitas vezes, no fundo, os algoritmos aprendem com dados. Exatamente. Não é? E se os dados são recolhidos... Mas vêm inquinados, digamos. Se os dados vêm inquinados... Quem é que os inquina? É a própria realidade. A própria realidade foram mais recolhidos sobre homens, outras vezes, não é? Os dados dos automóveis. Muitas vezes os automóveis são desenhados para homens a conduzir. Houve um processo de recrutamento, uma vez feito pela Amazon, que utilizou chamada aprendizagem automática, ou machine learning. No fundo, utilizaram como exemplo os processos de recrutamento anteriores para desenharem um perfil e, na verdade, os resultados foram os de que as pessoas selecionadas pelo algoritmo eram todas homens, eram todos de raça branca e, enfim, com um perfil que correspondia realmente aos colaboradores anteriores da Amazon e, portanto, tiveram de desistir desse processo. E, portanto, a minha lecionação lá... Existiram e substituíram esse processo de recrutamento. Não sei como é que fizeram, provavelmente voltaram ou introduziram novos dados, porque o algoritmo podem ter tentado corrigir o algoritmo de maneira a evitar estes enviesamentos. E, portanto, no fundo, discutia com eles este tipo de problemas
da discriminação, o problema do trabalho, as questões ligadas à substituição do trabalho humano pelas máquinas e a questão de saber se deve haver uma taxação dos robôs, ou pelo menos da introdução de sistemas da inteligência artificial que substituem o trabalho humano. Questões também do modo como os sistemas de inteligência artificial vão afetar o trabalho dos juristas e em especial dos advogados. Sim. E de facto, por exemplo, pode desenvolver um pouco esse tema. Claro. Dos advogados e dos juristas. Sim. Dos juízes também, mas e dos juízes, claro, e dos delegados do Ministério Público. Sem dúvida, não esquecer. Protagonistas fantásticos e importantíssimos no nosso tempo. E aí também há linhas vermelhas. É muito importante dizer onde é que está a linha vermelha. É um bom caso para ver onde é que fica a linha vermelha. E onde é que fica? Enfim, isso das sentenças preditivas que apontam no sentido de se eu sou um cidadão ou uma cidadã de um certo tipo. Não gosto muito de dar estes exemplos porque é sempre, já estou enviesada a dar o exemplo, tenho mais probabilidade de ser um criminoso do que o outro. Quer dizer, no fundo, ter em conta o perfil dos criminosos anteriores. É o currículo de vida. Não. Não, é um bocadinho da sentença baseada num padrão de dados anteriores, não é? E esse padrão de dados é criado através de quê? Se eu fizer uma sentença quase automática, no fundo, tendo em conta o que estava a dizer na mesma com a Amazon, aqueles que foram os condenados antes, o perfil dos condenados antes, vou estar enviesada a dizer que aquela pessoa provavelmente terá de corresponder mais do que a outra, não é? Mais do que a outra. Esse exemplo existe nos Estados Unidos. Existe um algoritmo utilizado na justiça americana, que é o Compass, que é utilizado para a concessão ou não concessão de liberdade condicional. Sim. E na verdade está demonstrada a capacidade deste algoritmo de dar resultados enviesados também em função da raça e tudo mais. Continuam a utilizá-lo? Continuam a utilizá-lo. Mas relativamente à sua questão anterior quanto à advocacia, hoje há uma série de sistemas já disponíveis no mercado, quer no mercado internacional, quer mesmo no mercado português. Há startups a trabalharem sobre sistemas de auxílio à advocacia para, por exemplo, a redação de contratos, para análise de sim, análise e para os juízes, por exemplo. Chapa 1, são todos iguais? Não, são todos. Mas algumas são, porque, por exemplo, a cobrança de dívidas, de pequenas dívidas, não é? Quem fez direito civil, o professor também, o senhor também, sabe que aquilo é igual, não é? Em todos os casos. Portanto, há casos que podem ser relativamente automatizados, com benefício para a justiça, aceleração dos casos e reserva de tempo para discutir outros casos mais complexos. Outro exemplo, anonimização de sentenças para que elas possam ficar disponíveis sem o nome para aquilo que se punha antigamente a preto, o nome das partes. Isso hoje pode ser feito com inteligência artificial e a jurisprudência ser fornecida tanto para advogados como para magistrados de uma forma muito mais rápida, agregada. Eu posso saber rapidamente o que é que já foi decidido sobre um caso semelhante, muito rapidamente. E depois, eu acho que em todos os setores, mas também... Isto são exemplos que estão a ser desenvolvidos em Portugal. Não estamos a falar dos Estados Unidos. Isto está a ser feito em Portugal. Está a ser trabalhado pelo Ministério da Justiça. Em todos nós chegamos a uma legislação que seja diretamente para os robôs e que os puna se eles fizerem mal. Mas essa é uma questão muito importante da responsabilidade civil. E há pessoas que defendem a existência de uma personalidade jurídica do robô. Mas isso ainda não chegamos lá. E espero que não cheguemos. Eu também acho. Eu gosto sempre que por trás da inteligência para defender a personalidade jurídica do robô. A ideia é de que haveria uma espécie de afetação necessária de recursos aos robôs que responderia por eventuais danos que os robôs pudessem provocar.
seria uma das razões possíveis. Eu tenho colegas que defendem esta tese. Eu confesso que não sou também defensor da. E qual é a alternativa? A alternativa é que a responsabilidade seja de humana. Quem os colocou no mercado. Seja humana. É claro que e essa matéria não está prevista ainda neste regulamento, está prevista num projeto de diretiva que ainda não está aprovada. Mas que é o problema da responsabilidade. Eu não queria, mas o robô é que... Exato, não, é porque o robô é dinâmico, porque o robô aprende, não é? É. O robô aprende com a prática. Mas aprende mal às vezes. Mas aprende mal às vezes. E quem o ensinou mal deve ser sancionado ou punido. E quem montou o sistema que lhe permitiu aprender é o que temos. E estes sistemas de inteligência artificial generativa, por muito boa vontade que tenha o programador e a pessoa que alimenta os dados e o utiliza, por vezes alucinam. Ou seja, os resultados não são aqueles que são inicialmente pretendidos. E por isso torna-se complicado perceber ou saber quem vai ser responsável, sobretudo porque temos uma cadeia de pessoas que intervêm nessa para outra obter questão o da resultado responsabilidade final. muito importante, que nós agora já corrigimos na nova diretiva da responsabilidade pelos defeitos do produto, porque essa passou já, Exato. a outra ainda não, é a questão da prova, não é? Portanto, sobre quem é o ónus da prova do defeito do algoritmo, não é? Nós tentámos inverter o ónus da prova, não conseguimos, mas de qualquer modo criámos uma obrigação de transparência e de disponibilização da informação sobre o algoritmo, de modo a que a pessoa que se considera prejudicada possa percebê-la e possa aceder a ela. Por exemplo, a inteligência artificial tem sido utilizada para autenticar obras de arte, pinturas. Se ela falha, quem é culpado? Como é que se legisla o contra sistema, isso? a pessoa que É um exemplo só. pôs no mercado o sistema que permite essa autenticação. Bem, é como aos carros, não é? Quando se puseram no mercado, provavelmente estas questões e outras máquinas também foram discutidas. É bom também dizer que este regulamento também tem uma parte para favorecer a inovação. Gosto sempre de deixar claro e para favorecer a experimentação. Quer dizer, muitas coisas, muito daquilo que se está a desenvolver é, digamos assim, experimental. Não sabemos exatamente quais são os riscos que decorrem. Portanto, às vezes é preciso agir em laboratório antes de disponibilizar para o público em geral determinado tipo de sistemas. Mudando agora um pouco de assunto, bem que temos de ir avançando. É evidente que no mundo inteiro há variedíssimas concepções sobre a inteligência artificial e sobre a sua utilização, e muito do que dissemos aqui, a nível, por exemplo, da União Europeia, embora com atrasos, muitas vezes, etc., não tem nada a ver com o que se possa passar na China, na Rússia, em muitos países da América Latina. Eu diria 3 modelos. E aos Estados Unidos ainda, sim. que são in the middle. os que vão para a frente, os que puxam mais, os que têm maior investimento, os que são mais criativos, mas também têm outros pontos de interrogação. Mas que é importante, quando se fala em direito, fazer direito comparado, não é? Claro. Está aqui um professor de Direito. Mas nós criámos no Parlamento Europeu um grupo especial para a inteligência artificial. Tivemos, durante a primeira parte do mandato, até entrar a discussão do regulamento. E estivemos nos Estados Unidos, portanto, para aí há 2 anos e meio, e os Estados Unidos estavam verdadeiramente obcecados com a questão da inovação e não serem batidos pela China na inovação nesta área. Estiveram nos Estados Unidos aonde a fazer o quê? Em Washington, na Casa Branca e no Congresso, para ver até que ponto é que podíamos convergir em regulamentação semelhante, porque essa é a grande aspiração deste regulamento, não é ficar confinado ao espaço dos 27 Estados-membros. É ser, tal como foi o regulamento de proteção de dados, ter aquilo que a gente chama o efeito de Bruxelas, inspirar outra regulamentação, como foi no caso do regulamento de proteção de dados, a do Japão e de outras da América Latina e de outras áreas, até da Califórnia, e de outras áreas. E os Estados Unidos estavam muito reticentes em entrar por esse caminho, porque a sua principal preocupação era bater a China na inovação e não se deixarem ultrapassar. Creio que a situação mudou um bocado, porque
começamos a ver que, na verdade, o mundo digital não vive sem lei, não vive sem direito. Pensámos muito tempo que podia ser um mundo de total liberdade, a internet, que se autorregulamentava. E hoje, mesmo nos Estados Unidos, há uma consciência maior no sentido de introduzir alguma regulamentação. No caso da China é outro modelo. Nós estamos a falar do mundo digital democrático, não do mundo digital, não. E na Rússia também, claro. Certamente. Mas agora, isso é um problema, é um problema muito importante. O problema o que acontece nos Estados Unidos é que, com a polarização que se vive atualmente nos Estados Unidos, é muito difícil introduzir legislação nova federal. Sim. Porque... Eles disseram só mesmo escolher o nome das estações de correio, que é uma competência do Congresso que eu não sabia. Como estamos agora, a única coisa em que nos conseguimos entender é escolher o nome das estações de correio. E portanto, o que existem são executive orders. Mas há uma executive order que na altura nem a Casa Branca também não estava para aí virada. Exato. E agora já existe. Sim, existe. Dirigida no fundo às agências do governo norte-americano. Para mim foi um grande progresso relativamente ao que eu tinha ouvido da própria Casa Branca. Eles estavam completamente focados numa coisa que a Europa também devia estar, que é federar os recursos. Federar os recursos que temos, recursos públicos, recursos privados, em startups, institutos de investigação. Eu penso que é o grande federar no sentido de agrupar, como fizemos com o CERN no caso do eu acho nuclear, que esse é o grande agregar. Este é o grande desafio. Eu só digo federar porque não temos que necessariamente concentrar no mesmo local. Mas organizar. O CERN é um bom exemplo. Mas o CERN é um bom exemplo. Fazer para a inteligência artificial aquilo que foi feito com o CERN para o nuclear. Eu penso que é o grande desafio da Europa, ou seja, é deixar de ser apenas o campeão da tutela dos direitos humanos e do Estado de Direito e da democracia no plano das regras e dos regulamentos, mas conseguir concorrer designadamente com os Estados Unidos também no plano da investigação, do desenvolvimento e até da criação de empresas com suficiente dimensão. Porque no plano tecnológico nós não temos na Europa nenhuma empresa capaz de concorrer com a Apple, a Amazon, a Google e todas as outras. 5. E mesmo a grande são essas também que são acusadas de usar os dados do New York Times e de outros jornais para fazerem os seus robôs. E os nossos que lhes damos, não é? Muitos dos dados que elas utilizam somos nós que lhes damos, os utilizadores. A grande esperança da inteligência artificial europeia no plano empresarial era uma empresa francesa, uma startup francesa, a Mistral, que ganhou muita visibilidade, com um grande investimento e com algoritmos muito bem desenvolvidos, mas que acabou de se associar à Microsoft e, portanto, ela tinha sido até um argumento utilizado pelo governo francês e pelo presidente francês para regular menos, sobretudo os modelos fundacionais e a inteligência artificial generativa. Poxa, até ao fim. Digam-me só uma coisa, temos de acabar, mas se aqui voltarmos dentro de um ano, o que é que gostariam que estivesse em matéria de direito e inteligência artificial resolvido ou adiantado em comparação com o que há hoje? Professor Luís Barreto Xavier. Eu creio que o essencial vai estar na aplicação destas regras. Porque, como também observámos no Regulamento Geral de Proteção de Dados, a existência de regras é fundamental, mas a sua execução é tão importante quanto a existência das regras. Isso passa pelos governos, pelos tribunais? Isso passa, antes dos tribunais, passa por organizações, por órgãos europeus, mas passa pelas autoridades nacionais. E a legislação consentânea. Sim, a Comissão vai criar um órgão especial exatamente. para este efeito. As autoridades nacionais têm de ter meios para poderem aplicar estas regras. O que não vai ser fácil, porque os especialistas nesta área são muito concorridos. Acho que eu gostava que este regulamento se aplicasse e que tivesse sucesso na nossa proteção, porque no fundo o regulamento serve para nos proteger a nós. Isso chega?
Vamos ver, não sei. Estou-lhe a pedir mais. Gostava também, eu gostava também da outra parte da moeda. Eu comecei a interessar-me pela inteligência artificial, não quando era deputada no Parlamento, e já continuei, mas quando era ministra, e quando me reuni com a comunidade de investigadores portugueses que trabalhavam nessa área, e lhes perguntei o que é que podiam fazer por mim, o que é que eles podiam fazer pelo Estado, pela modernização do Estado, pelos serviços públicos, nas mais diferentes áreas. E eu acho que há um potencial enorme de utilização, quer na justiça, quer na saúde, quer nas autoridades tributárias, na segurança social, de usar a inteligência artificial para melhorar os serviços públicos. E eu gostava também que daqui a um ano estivéssemos aqui a discutir com muitos exemplos concretos, há muitos casos em fase de experimentação, de prototipagem, como a gente diz em Portugal, e estivéssemos aqui a mostrar também esse lado positivo da inteligência artificial, controlando os riscos. Há um autor francês que diz que a inteligência artificial não é artificial, é uma inteligência humana aumentada, e eu quero que ela sempre assim continue, controlada por nós, os humanos. Acho que é uma excelente frase para acabarmos a nossa conversa. Muito obrigado pela vossa participação. A Próxima Vaga é um podcast original de Francisco Pinto Balsemão, com consultoria de Arlindo Oliveira. A sonoplastia é de João Luís Amorim e a capa de Mário Henriques. Edição vídeo de Ana Salomé Rita, produção de João São Marcos e apoio de Inês Marcelo. Coordenação de Joana Beleza. Direção de João Vieira Pereira. Na Hyundai não nos limitamos a antecipar a próxima vaga. Vamos mais longe e utilizamos a tecnologia para dar às pessoas o poder de mudar o mundo. Descubra a nossa visão de progresso pela humanidade em aproximavaga.hyundai.pt. Hyundai, o poder de mudar o mundo.